Você não está aqui por acaso. Não é coincidência que seus olhos estejam diante dessas palavras agora. Existe algo mais profundo operando no invisível. Um sussurro antigo, vindo de uma eternidade que te conhece pelo nome. Você sente? É como se houvesse uma presença entre as palavras. Algo que não pode ser explicado, mas que insiste em ser sentido. Uma inquietação que te acompanha mesmo no silêncio. Como se o céu estivesse tentando atravessar o ruído do mundo, só para alcançar você. Alguma vez você já parou e pensou por que certas frases ficam na sua mente? Por que alguns sentimentos surgem do nada, sem razão aparente, e te visitam no meio da madrugada? Existe um chamado sutil acontecendo, mas a maioria não ouve. A maioria continua correndo, desviando os olhos, preenchendo a alma com distrações. Mas hoje, algo diferente está acontecendo com você. Este vídeo não é só um conteúdo, é uma convocação. É como se o próprio céu tivesse escrito uma carta. E agora, essa carta foi aberta. Talvez você esteja se perguntando se Deus ainda fala, ou se Ele se importa. Ou se, em meio ao caos, ainda existe alguma chance de reencontro. Mas e se a verdadeira pergunta for, você ainda consegue ouvir? E se tudo o que está prestes a acontecer aqui for mais do que uma mensagem? E se for um resgate, sabe quando a alma sente que está perdendo algo que não consegue nomear? Esse vazio escondido atrás de conquistas, essa exaustão silenciosa que nem o sono consegue curar. E se tudo isso for o eco de uma voz que está te chamando há tempos, hoje o Espírito Santo não está apenas te observando, ele está clamando. Sim, essa palavra forte, clamando. Ele está se aproximando com urgência, porque o tempo está se fechando. E há um nome que está sendo pronunciado nos céus. O seu. Imagine que cada batida do seu coração agora é como uma batida na porta da sua alma. Você vai abrir ou vai continuar fingindo que não é com você? Este vídeo não é para te entreter, é para te confrontar. É para te lembrar que existe uma voz dentro de você que foi calada, mas não esquecida. Uma voz que sabe exatamente quem você é, mesmo quando você não sabe mais. E essa voz quer falar hoje, mas preste atenção, ela não grita, ela sussurra, ela espera, ela chama, e hoje ela te chama pelo nome. Você já percebeu como certas verdades chegam até nós como presságios? Como se houvesse algo sagrado tentando romper o véu da nossa distração? Talvez este vídeo seja um desses momentos, um ponto de ruptura entre o que você era e o que pode se tornar. Mas eu preciso te avisar, você pode sair daqui exatamente igual. Você pode ouvir cada palavra e seguir em frente, como se nada tivesse acontecido. Ou você pode permanecer, você pode se permitir, você pode ouvir o que talvez nunca tenha ouvido antes. Não espere por milagres se você não está disposto a parar por um instante. A verdade é que muitos ignoram o Espírito Santo porque acreditam que ele vai voltar a tentar depois. Mas, e se essa for a última vez que ele chama com essa intensidade? Há um rio prestes a ser liberado neste momento. Mas só quem estiver com o coração aberto vai sentir as águas passando. Só quem estiver disposto a mergulhar vai ser tocado nas profundezas. Então eu te convido, não saia. Não pause, não fuja, porque Deus não chama em vão. E hoje, Ele diz com urgência, o Espírito Santo te chama pelo nome. Hoje, agora, não ignore essa voz. Você consegue ouvir? Não. Não, estou falando de um som comum. Não é o som do trânsito lá fora, nem das notificações do seu celular. É um som mais antigo, mais profundo. É uma voz que não vem de fora, mas de dentro. Uma voz que te conhece antes mesmo de você saber quem é. Desde a infância, você já sentia algo diferente. Era como se alguém estivesse por perto. Não, era uma presença visível.
mas era como um calor no peito, um cuidado invisível nos dias em que tudo parecia escuro demais. Você lembra? Em noites silenciosas, quando ninguém mais via suas lágrimas, nos dias em que o mundo parecia te ignorar, nas orações tímidas que você fez com palavras quebradas, ali ele estava. O Espírito Santo não é um conceito, não é uma teoria distante que cabe num livro. Ele é pessoa viva, é presença real, é voz mansa que atravessa multidões só para sussurrar no coração daquele que ele ama, e ele ama você. Mesmo que você tenha ignorado, mesmo que tenha se afastado, mesmo que tenha construído muros, mesmo que tenha fingido que estava tudo bem, quando por dentro tudo estava despedaçado, ele continuou lá. Você pode ter deixado de orar, mas ele nunca deixou de te procurar. Você pode ter se calado, mas ele nunca silenciou diante do seu nome. Você pode ter se distraído com o mundo, mas o céu continuou atento a você. É por isso que você está aqui agora, porque ele não desiste. Ele é a voz que insiste em falar, quando todas as outras já se calaram. Ele é o toque sutil que te alcança mesmo quando você não sente mais nada. Ele é a lágrima que cai sem explicação, mas que carrega um apelo do céu. Sabe aquele vazio que volta mesmo depois de conquistas? Aquela ansiedade que nenhuma distração resolve? Aquela angústia que aparece no meio da multidão quando você sente que ninguém realmente te vê? Tudo isso são ecos, ecos da ausência dele, ecos da presença que você já sentiu, mas que por algum motivo deixou para trás. Mas ele não te deixou. Hoje, o Espírito Santo está te chamando de volta, mas não é um chamado qualquer. É um chamado de urgência, um chamado de restauração, porque existe algo que só você pode carregar. Uma missão, um som, uma chama. E essa missão está adormecida dentro de você, esperando o sopro do Espírito para reacender. Talvez você ache que é tarde demais, que errou demais, que se distanciou demais, mas Deus nunca foi limitado pelo tempo nem pelos seus fracassos. Quando Ele chama, Ele não está olhando para o seu passado. Ele está enxergando aquilo que ainda pode nascer, aquilo que pode ser redimido, curado, levantado. Você entende isso? Você foi criado com um propósito eterno. E por mais que o mundo tenha tentado te convencer do contrário, o seu nome ainda está gravado no coração de Deus. Você pode ter se esquecido dele, mas ele nunca se esqueceu de você. E hoje ele quer que você ouça. Ouça além do som da minha voz. Ouça além do vídeo. Ouça a voz dele. Aquela mesma que te protegeu em acidentes que nunca aconteceram, que te livrou de caminhos que teriam destruído sua alma, que te manteve vivo mesmo quando você não tinha mais vontade de continuar. Você acha mesmo que isso foi sorte? Não, isso foi graça, isso foi amor, isso foi o Espírito Santo dizendo: ainda não acabou, ainda não é o fim. A voz dele nunca se cala, mas nós é que calamos nossos ouvidos. Hoje, porém, há uma oportunidade, uma chance rara, preciosa, urgente, de ouvir de novo, de responder, de permitir que essa voz te guie de volta ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. A presença dele, o Espírito Santo está dizendo: eu ainda estou aqui, eu te conheço, eu te espero, eu te chamo pelo nome. Agora a pergunta é: você vai continuar ignorando? Ou vai parar tudo e dizer: eis-me aqui, fala comigo? Porque a voz nunca se calou, mas o tempo está correndo e o céu está pronto para te encontrar. Há uma guerra dentro de você. Não é contra pessoas, não é contra o mundo, é uma guerra secreta, travada no silêncio da alma, longe dos olhos de quem te cerca. Uma luta entre a carne e o espírito, entre o que você quer fazer e o que você sabe que precisa fazer, entre os desejos que gritam alto e a voz do espírito que sussurra baixinho. Você já sentiu isso, não sentiu? Aquele peso, aquela sensação
de que está fora de lugar mesmo quando tudo à sua volta parece normal. Você tenta sorrir, tenta se distrair, tenta ocupar o tempo. Mas no fundo há um vazio que insiste em voltar. É a alma clamando por sentido. É o Espírito gritando por vida. É o Espírito Santo chamando, batendo à porta do seu coração com uma urgência que não dá mais para ignorar. E o que você faz? Foge. Finge que não é com você. Ou tenta silenciar a consciência com desculpas, com planos, com ocupações. Quantas vezes você prometeu, amanhã eu mudo, semana que vem eu recomeço. Quando eu resolver minha vida, eu volto para Deus. Mas o amanhã veio e você não mudou. A semana passou e o recomeço não aconteceu. A vida seguiu, mas você continuou distante. E mesmo assim, o Espírito Santo ainda está aqui, te esperando, te cercando, te chamando, porque essa guerra dentro de você não é para te destruir. É para te acordar. Existe algo que está adormecido aí dentro, uma chama que foi apagada, um altar que foi abandonado, um relacionamento com Deus que foi deixado de lado em meio às dores, às distrações, aos traumas, às frustrações. Mas hoje o Espírito Santo está acendendo de novo esse fogo. Hoje, Ele está trazendo à tona tudo aquilo que você tentou enterrar. A promessa que você esqueceu. O dom que você negligenciou, a sensibilidade espiritual que foi sendo sufocada pelas pressões da vida. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Deus te escolheu para este momento, porque Ele quer restaurar, quer reconstruir, quer ressuscitar. Você lembra daquele primeiro amor? Lembra quando você orava com lágrimas nos olhos e sentia a presença dEle inundando tudo? Lembra quando a Bíblia não era um fardo, mas um refúgio? Quando os cultos te tocavam de verdade e a adoração fazia o céu parecer tão perto? Onde foi que isso se perdeu? Talvez tenha sido a dor que te esfriou. Talvez tenha sido o pecado que te afastou. Ou talvez tenha sido o tempo, a rotina, o cansaço. Mas Deus nunca deixou de te ver como filho. Nunca deixou de acreditar no que Ele mesmo plantou em você. E agora Ele quer reativar isso. Mas para isso, você vai ter que lutar. Não contra pessoas, mas contra as distrações que roubam sua atenção. Contra o orgulho que te impede de se render. Contra os medos que sussurram. Você não é mais digno. Deus não vai te querer de volta. Mentiras. Mentiras que o inimigo tenta usar para manter você longe da presença que mais pode te curar. Mentiras que tentam te convencer de que é tarde demais, de que Deus te esqueceu, de que você perdeu a chance. Mas deixa eu te dizer uma verdade. O Espírito Santo está aqui agora, porque Deus ainda tem um plano contigo. E esse plano é maior que o seu passado, maior que o seu erro, maior que a sua fraqueza. Mas você vai precisar decidir. Ou você continua fugindo, ou você se rende e deixa essa guerra terminar nos braços do Pai. Porque o conflito só termina quando há rendição. E não qualquer rendição, mas aquela que vem com lágrimas, com verdade, com entrega total. Deus não quer uma parte de você. Ele quer tudo. O seu coração ferido, os seus sonhos frustrados, a sua fé cambaleante. Ele quer a sua vida inteira. E quando você entrega tudo, é aí que a verdadeira paz começa. A paz de saber que você está no centro da vontade dele. A paz que o mundo não pode dar. A paz que o Espírito Santo libera quando encontra morada dentro de um coração quebrantado. Você está disposto? Ou vai continuar nessa guerra silenciosa que está consumindo sua alma pouco a pouco? Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de retornar. E o Espírito Santo está aqui, com os braços abertos, dizendo: Filho, vem. Filha, volta. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há fogo. Você já percebeu quantas vozes falam com você todos os dias? Elas vêm de todos os lados. Na mente, no coração, nas lembranças, nas notícias, nas redes sociais, nos comentários dos outros e até nos seus próprios pensamentos. Elas dizem:
Você não é capaz. Você não é santo o bastante. Você não vai conseguir. Deus não vai te usar. Você não é como os outros. É tarde demais. E no meio desse mar de vozes, há uma que quase ninguém ouve, porque ela não grita, ela não força, ela não acusa, ela sussurra. É a voz do Espírito Santo. É a única que fala com verdade e amor ao mesmo tempo. É a única que não te acusa, mas te convence. Não te afasta, mas te atrai. Não te humilha, mas te restaura. Mas para ouvi-la, você precisa calar as outras. E essa talvez seja a batalha mais difícil da nossa geração. Vivemos num tempo onde tudo faz barulho. O celular vibra, a televisão grita, a alma se distrai com qualquer coisa. E o coração vai ficando surdo, surdo para a única voz que pode mudar tudo. Quantas vezes você já ignorou essa voz, aquela sensação no peito quando ia fazer algo errado? Aquela lágrima que insistia em cair durante um louvor, aquela paz inexplicável no meio do caos, aquela vontade de voltar para a presença de Deus. Mas você deixou para depois, e cada vez que deixamos para depois, um pedaço do coração vai ficando mais frio. A sensibilidade espiritual vai sendo anestesiada. O altar vai sendo coberto por poeira, até o dia em que a gente nem sente mais. Mas, escuta, se você está sentindo algo agora, é sinal de que o Espírito Santo ainda está aí, ainda te chama, ainda te deseja, ainda tem um propósito para a sua vida. Porque se o diabo tem se esforçado tanto para calar essa voz, é porque ele sabe o que acontece quando você começa a ouvir. Quando você ouve a voz do Espírito, as cadeias caem. O medo perde força. A culpa é desfeita e a sua identidade em Deus começa a ser restaurada. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que as pessoas disseram que você seria. Você não é o rótulo que o pecado colocou sobre você. Você é filho. Você é filha. Escolhido, separado, chamado pelo nome. E quando o Espírito Santo te chama pelo nome, não é para te expor, é para te levantar. Ele não está interessado em apontar o seu erro, ele está interessado em te devolver o que você perdeu: a unção, a intimidade, a paz, a alegria de ser de Deus. Mas há algo que você precisa fazer: silencie as vozes, as de fora e as de dentro, as que vêm das feridas do passado, as que foram plantadas por traumas, as que dizem que você não tem mais chance, porque todas essas vozes têm um objetivo: impedir que você ouça a voz que realmente importa. A voz que disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A voz que disse: ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. A voz que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa é a voz que você precisa redescobrir. Ela não vem com barulho, não vem com espetáculo. Ela vem no secreto, no quarto fechado, no momento de entrega. Mas quando você ouve, tudo muda. Você pode estar em pedaços, mas a voz dele junta tudo de novo. Você pode estar sujo, mas a voz dele purifica. Você pode estar perdido, mas a voz dele mostra o caminho. E essa voz está falando com você agora, não com palavras humanas, mas com toques espirituais, com lágrimas que brotam sem explicação, com arrependimento que começa a ferver no peito, com lembranças de promessas antigas que Deus fez e que ainda estão de pé. Você pode estar cansado de tudo, mas Deus nunca se cansou de você. Ele está te chamando, não para te punir, mas para te transformar. E quanto mais você ouvir essa voz, mais forte ela vai se tornar. E quanto mais forte ela se tornar, mais fracas as outras vozes vão parecer. Hoje é dia de fazer silêncio no mundo e barulho no céu. É dia de dizer: Senhor, fala, teu servo ouve. Espírito Santo,
Fala comigo outra vez. E ele vai falar, porque ele sempre fala com quem decide ouvir. Você já parou para pensar no que significa ter alguém esperando por você, dia após dia, ano após ano, mesmo quando você não aparece? Alguém que não cobra, não ameaça, não manipula, mas espera, com olhos cheios de ternura, com o coração aceso de esperança. Esse é o Espírito Santo. Ele não se afasta porque você caiu. Ele não te abandona porque você pecou. Ele não se ofende porque você o ignorou. Ele espera. Enquanto você corria atrás do mundo, ele permanecia lá. Enquanto você trocava a presença por distrações, ele ainda desejava estar contigo. Enquanto você dizia, depois eu volto, ele respondia, eu ainda estou aqui. Quantos de nós já fizemos promessas a Deus e não cumprimos? Senhor, dessa vez eu vou mudar. Agora eu vou orar mais. Eu não vou mais me afastar. Mas a rotina vem, o coração esfria e as promessas viram cinzas. E ainda assim, ele permanece. O Espírito Santo é o único que conhece todas as suas falhas. E mesmo assim, te ama com amor eterno. Não é como as pessoas que mudam de ideia a cada decepção. Não é como o mundo que descarta o que não serve mais. Ele é como um fogo que insiste em arder, mesmo quando está sendo sufocado. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você sabe o que isso significa? Significa que mesmo quando você não tem forças para orar, ele ora por você. Mesmo quando você não sabe o que dizer, ele traduz a dor do seu espírito em clamor. Mesmo quando sua boca se cala, ele fala. Há momentos em que você só consegue chorar, em que tudo o que você sente é dor, angústia, vergonha, e nesse momento, quando tudo dentro de você parece ter morrido, o Espírito Santo está de joelhos por você. Ele não apenas te chama, ele te carrega no Espírito, ele te defende diante do Pai. Ele apresenta seu nome no céu, mesmo quando você está ignorando o chamado dele na terra. Essa é a beleza do amor, do Espírito. Ele não é apenas um mensageiro, ele é um intercessor, um companheiro, um conselheiro, um amigo mais íntimo do que qualquer outro. E ele não está interessado apenas em mudar sua conduta, ele quer restaurar o seu coração, te devolver à origem, te reconectar com a essência de quem você foi criado para ser. Você não nasceu para andar longe de Deus. Você não nasceu para viver com culpa. Você não nasceu para sobreviver espiritualmente. Você nasceu para habitar na presença, para ser cheio, para ser usado, para ouvir e obedecer à voz do Espírito. Mas para isso, algo precisa acontecer. Você precisa se entregar, não apenas com palavras, mas com o coração, com as intenções, com as feridas, com os medos, com os pedaços quebrados. Deus não precisa que você esteja inteiro para te amar. Ele precisa apenas que você esteja disponível. O Espírito Santo não está procurando santos perfeitos. Está procurando corações dispostos. Vidas que digam, eu estou aqui, quebrado, fraco, mas eu quero voltar. Eu me afastei, mas eu me arrependo. Eu não aguento mais viver longe da tua voz. E quando isso acontece, o céu se move. Porque nada toca tanto o coração de Deus quanto um filho dizendo, Pai, eu quero voltar. Hoje, o Espírito Santo está te dizendo, eu não desisti de você. Eu sei tudo o que você fez. Eu vi suas noites em silêncio, os pecados escondidos, a dor que você nunca contou a ninguém. E mesmo assim, eu ainda quero te encher. Não há nada que você tenha feito que seja mais forte do que o sangue de Jesus. Não há erro que ele não possa perdoar. Não há passado que ele não possa redimir. Não há queda que ele não possa transformar em recomeço. Mas você precisa decidir. Até quando vai tentar viver com uma fé pela metade? Até quando vai ignorar os toques suaves do Espírito no seu coração? Até quando vai adiar o que você sabe que precisa fazer? O Espírito Santo não vai te forçar,
mas Ele vai continuar te chamando, porque Ele sabe que, quando você o ouve de verdade, tudo muda. Hoje pode ser o dia do seu reencontro. Hoje pode ser o dia em que você se rende completamente. Ele está aqui, esperando, chamando, intercedendo, e o céu inteiro está em expectativa. Só falta você dizer sim. Há momentos em que o céu parece calado. Momentos em que oramos e a única resposta é o eco do nosso próprio clamor, onde buscamos sinais, mas tudo o que recebemos é o peso do silêncio. Mas, e se eu te dissesse que esse silêncio também fala? E se, em vez da ausência de Deus, o que você está ouvindo for exatamente a linguagem sagrada do Espírito Santo? Muitos acham que a voz de Deus sempre chega com trovões, visões ou palavras audíveis, mas o Espírito Santo nem sempre se manifesta com alarde. Às vezes, ele fala na ausência do ruído, no vazio que ninguém vê, na inquietação que só você sente ao deitar a cabeça no travesseiro. Ele sussurra em pensamentos que parecem surgir do nada, em lágrimas que escorrem sem explicação, em lembranças que voltam à tona no silêncio da madrugada. Você já esteve diante de uma decisão importante e, mesmo cercado por conselhos, amigos, argumentos e lógica, algo dentro de você dizia: não vá. Você já teve a sensação de que algo invisível te freava, como se uma mão suave, mas firme, te segurasse. Essa é a voz do Espírito Santo, que às vezes não diz vá, mas apenas silencia, e o silêncio dele tem peso. O silêncio de Deus não é descaso, é direção. É o Espírito moldando sua sensibilidade para que você aprenda a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. Ele está ensinando você a discernir o sagrado não nas palavras, mas na presença, porque há momentos em que a presença de Deus fala mais do que qualquer profecia. E o que você tem feito quando não ouve nada? Reage com ansiedade? Corre para todos os lados? Ou permanece em adoração mesmo sem sentir? É nesse tipo de fé, silenciosa, cega, resistente, que o Espírito Santo encontra espaço para operar milagres interiores. Não aqueles que os olhos veem, mas aqueles que transformam a alma. Você já percebeu como algumas dores não têm explicação? Como certos vazios não são preenchidos com amigos, viagens, dinheiro ou distrações? Já notou que existem perguntas que ninguém consegue responder? Essa sede invisível que te acompanha mesmo quando tudo parece dar certo? Esse é o Espírito Santo te chamando para dentro, para um lugar onde o barulho do mundo não chega. Um lugar onde ele pode te reconstruir sem precisar explicar tudo. É ali, nesse espaço íntimo e secreto, que a voz dele se revela de forma mais profunda. E muitas vezes, para te levar até esse lugar, ele precisará permitir o silêncio. Não para te abandonar, mas para esvaziar você do que te impede de ouvir. O Espírito Santo deseja que você reconheça a presença dele não pelos sinais exteriores, mas por aquele fogo discreto que começa a arder no seu interior. E aqui vai. Uma verdade difícil de digerir. Há pessoas que se perdem não por falta de sinais, mas por ignorar os silenciosos alertas do Espírito. Ele fala através da inquietação, da perda da paz, do desconforto repentino. Mas quando insistimos em racionalizar o que é espiritual, corremos o risco de tapar os ouvidos para a voz que realmente importa. Talvez você esteja em uma estação de silêncio agora. Talvez tenha orado, pedido respostas, clamado por direção, e tudo o que sente é um vazio. Mas não se engane, Deus não está distante. O Espírito Santo está mais perto do que nunca. Ele está dentro do processo, dentro da espera, dentro do silêncio. E se você se calar um pouco mais, se render um pouco mais, ele vai começar a falar de um jeito que vai além do som. Ele vai falar com sua presença. Lembre-se, há respostas que não vêm em palavras, mas em sensações.
Há direções que não se dão por lógica, mas por paz. E há revelações que só o Espírito Santo pode entregar. Mas para isso, você precisará parar de tentar entender tudo com a mente e se abrir para o que só o coração pode captar. Então, feche os olhos agora, respire fundo e pergunte, com sinceridade: Espírito Santo, o que o teu silêncio está tentando me dizer? Você pode não ouvir uma voz, mas sentirá uma mudança. Há dores que ninguém vê, traumas que ninguém entende, feridas que você aprendeu a esconder tão bem que até mesmo os que estão mais próximos acreditam que está tudo bem. Mas a verdade é que por dentro algo grita, algo sangra, algo clama por cura. E é justamente nesses lugares sombrios da alma que o Espírito Santo deseja entrar, não para apontar, mas para restaurar. Você pode ter aprendido a conviver com os traumas como se fossem parte de você. Talvez eles tenham se tornado como cicatrizes profundas, visíveis apenas para o seu interior. E é aí que começa o ministério do Espírito Santo. Ele entra onde o psicólogo não acessa, onde a lógica falha, onde as palavras dos outros não alcançam. Ele sussurra nas profundezas do seu ser, e nesse sussurro ele começa a desfazer os nós da alma. Há quem viva preso em eventos que já passaram há anos: o abandono de um pai, a traição de um amigo, o abuso na infância, o desprezo de quem deveria amar. São memórias que paralisam o hoje e aprisionam o futuro. Mas o Espírito Santo não ignora essas dores. Ele se move sobre elas com ternura, sem pressa, com mãos que não ferem, mas curam. Ele toca onde dói, mas não para machucar. Ele toca para mostrar que você não está sozinho nesse vale, que mesmo quando você pensou que ninguém via, ele já estava lá. Que quando você chorava em silêncio, ele recolhia cada lágrima como sementes de cura futura. Que quando você quis desistir, ele sussurrava: ainda não é o fim. O Espírito Santo não é apenas um conselheiro. Ele é um consolador. Isso significa que ele não apenas aponta o caminho, mas caminha com você. Ele segura suas mãos quando suas forças falham. Ele fortalece seu espírito quando a alma está exausta. Ele é aquele que não se assusta com seus segredos, não foge das suas fragilidades e não se decepciona com as suas quedas. Quantas vezes você já sentiu culpa por ainda carregar dores antigas? Quantas vezes se julgou fraco por não ter superado certas feridas? O Espírito Santo não está aqui para te condenar por isso. Ele entende cada camada da sua história. Ele conhece cada capítulo. Ele sabe por que você age como age, por que reage como reage, por que teme, foge, se cala ou explode. E mesmo assim, ele escolhe te amar, escolhe habitar em você. E sabe por quê? Porque Deus não habita em lugares perfeitos. Ele habita em corações dispostos. E se o seu coração, mesmo quebrado, ainda busca por Ele, então você é exatamente o lugar onde Ele quer estar. O processo de cura é doloroso, mas necessário. Às vezes, o Espírito Santo vai trazer à tona lembranças que você tentou esquecer. Não para te fazer sofrer de novo, mas para te libertar de vez. Ele quer te ensinar que você não é o que te aconteceu. Você é o que Deus diz que você é. E Ele diz: tu és meu filho, tu és minha filha. Eu te escolhi, eu te chamei, eu soprei vida em você com propósito. As vozes do passado tentarão te impedir de ouvir essa verdade, mas quando o Espírito Santo fala, as vozes contrárias precisam se calar. Ele não apenas revela quem você é, mas também desfaz as mentiras que você acreditou por anos. Mentiras como: você nunca vai mudar, você sempre vai fracassar, você não é digno. O Espírito Santo confronta essas mentiras com uma simples declaração: você é amado. E essa verdade, quando entra, começa a reconstruir tudo. Você começa a andar diferente.
a pensar diferente, a reagir diferente. Não porque se forçou a mudar, mas porque a presença dele dentro de você começou a restaurar aquilo que estava quebrado. É como um vaso trincado que, em vez de ser jogado fora, é refeito pelas mãos do oleiro com ainda mais beleza. Se hoje você sente que está lutando com traumas que ninguém entende, saiba, o Espírito Santo entende. Ele está com você nesse processo e cada passo seu em direção à cura é celebrado no céu. Você não é fraco por sentir, você é forte por continuar, mesmo sentindo. Feche os olhos agora e permita que o Espírito Santo caminhe pelos corredores da sua história. Dê permissão para ele tocar nas memórias mais escondidas. Diga: Espírito Santo, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso ser restaurado. E então, espere, porque você começará a sentir uma presença que te envolve com paz, que te abraça por dentro, que sussurra: eu nunca te deixei e nunca vou te deixar. Talvez o que mais doa agora em seu coração não seja a ausência de pessoas, mas o aparente silêncio de Deus. Você já orou, você já clamou, você já se prostrou, mas parece que o céu se fechou. Não há resposta, não há sinais. Apenas um silêncio que ecoa mais alto que qualquer ruído. Um silêncio que parece gritar: onde está Deus agora? Mas o Espírito Santo está aqui para te lembrar de algo essencial. O silêncio de Deus nunca é abandono. Ele não está calado porque te rejeitou. Ele está calado porque está te ensinando a ouvir de outra forma. Há um momento na jornada espiritual em que Deus para de gritar do lado de fora e começa a sussurrar por dentro. E para ouvir esse sussurro, é preciso silenciar tudo o que está ao redor, inclusive a ansiedade. Deus muitas vezes se cala quando Ele está trabalhando mais profundamente. Pense no oleiro moldando o barro. O barro não ouve o oleiro falar, mas sente as mãos que pressionam, que modelam, que formam. Assim também é com você. Talvez Deus não esteja falando com palavras audíveis, mas suas mãos continuam moldando você, mesmo quando você não percebe, e o Espírito Santo é essa presença constante. Ele não precisa usar palavras longas para comunicar verdades eternas. Às vezes é em um suspiro, às vezes é em uma lágrima que desce sem explicação. Às vezes é em um versículo que salta aos olhos. Outras vezes é em uma lembrança que volta com outro significado. Ele fala por dentro, e só os que aprendem a calar o barulho de fora conseguem escutar. Muitos perdem a fé no processo porque esperam que Deus fale como antes, com trovões, com sinais, com milagres visíveis. Mas o Espírito Santo está nos treinando para algo maior. Reconhecer a voz de Deus, mesmo quando não há espetáculo, mas apenas uma paz silenciosa e firme. É nesse silêncio que a maturidade espiritual nasce. É nesse deserto que a identidade se firma. Foi no deserto que Jesus venceu o inimigo. Não com gritos, mas com palavras simples, cheias de autoridade. O silêncio de Deus não significa que Ele está longe. Pelo contrário, Ele pode estar mais próximo do que nunca, mais querendo te levar a uma nova dimensão de fé. Uma fé que não se baseia no que sente, mas no que sabe. E o que você sabe? Que Ele prometeu nunca te deixar. Que Ele prometeu que estaria contigo todos os dias. Que mesmo no vale da sombra da morte, Ele estaria ao seu lado. Talvez você esteja como Elias, escondido em uma caverna, esperando que Deus fale em um vento forte, em um terremoto, em um fogo. Mas Deus escolhe o sussurro. E o Espírito Santo é esse sussurro, suave, calmo, mas absolutamente transformador. Ele não entra arrombando. Ele entra onde é convidado. E quando entra, transforma cada canto da alma. O silêncio também revela a motivação do coração. Você está buscando a Deus por quem Ele é ou apenas por aquilo que Ele pode dizer? Você está com sede da voz ou da presença?
Às vezes, o Espírito Santo permite que o som cesse para que a essência fale. E quando a essência dele nos toca mesmo sem palavras, tudo muda. Porque a presença dele preenche o que a fala humana não consegue expressar. Lembre-se, quando Jesus estava na cruz, ele também enfrentou o silêncio do céu. Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas mesmo ali, em aparente abandono, o plano de salvação estava sendo cumprido. O céu parecia calado, mas o propósito estava gritando. E o Espírito Santo quer te lembrar disso hoje. O seu sofrimento não é sem sentido, seu processo não é sem direção. Há algo sendo gestado no invisível. E é nesse silêncio que nascem os gigantes espirituais. É nesse silêncio que a fé pura é forjada. Não há luzes, não há palcos, não há multidões. Apenas você e Deus. O Espírito Santo, nesse lugar secreto, está te formando para algo que nem você ainda imagina. Ele está te ensinando a depender, a confiar, a ouvir o que não é dito, a discernir o invisível. Não fuja do silêncio, mergulhe nele com fé, feche os olhos e diga: mesmo que eu não te ouça, eu sei que estás aqui. E então, você perceberá que há uma paz que não vem das circunstâncias, mas da presença. Essa paz que o Espírito Santo derrama é a resposta que você tanto buscava. Não é uma explicação, é uma habitação. O Espírito de Deus não precisa de som para falar. Ele é a própria palavra viva habitando em você. Ele é o vento que sopra quando tudo está parado. Ele é a luz que acende mesmo quando tudo parece escuro. Ele é a certeza que vence a dúvida. E hoje, nesse exato momento, enquanto você ouve essas palavras, Ele está sussurrando ao seu espírito: estou aqui. Eu nunca saí e nunca vou sair. Você já esteve no vale? Não falo apenas de tristeza. Falo do vale da desesperança, onde os sonhos são enterrados, onde a fé parece um eco distante, onde a alma parece ter se tornado seca, como os ossos espalhados sob o sol ardente do desânimo. Sim, o vale onde parece que Deus não visita mais, onde tudo parece perdido. Mas escute bem, o Espírito Santo anda em vales. Ele não é apenas o Espírito dos montes, dos cultos fervorosos, das orações respondidas. Ele também é o Espírito dos dias nublados, das noites em que o travesseiro é molhado pelas lágrimas silenciosas, dos momentos em que ninguém vê o que você está suportando por dentro. Ele é Deus de todo lugar, inclusive do lugar da dor. Lembra da visão que o profeta Ezequiel teve? Ele foi levado em espírito a um vale de ossos secos, e a pergunta de Deus foi clara: poderão reviver estes ossos? Era uma provocação espiritual, porque aos olhos humanos não havia mais o que fazer ali. Mas Deus não vê como o homem vê. O que é pó para os olhos carnais é matéria-prima nas mãos do Criador. Você pode estar olhando para a sua história como Ezequiel olhou para aqueles ossos, sem vida, sem forma, sem sentido. Mas o Espírito Santo quer te fazer entender que há um sopro vindo do alto. E esse sopro tem poder para reconstruir o que foi despedaçado. Esse sopro é o mesmo que pairava sobre o caos no princípio de tudo, o mesmo que deu forma à criação quando tudo era vazio. Deus não apenas observa do alto, Ele entra no vale com você. E o Espírito Santo é aquele que fala no meio daquilo que parece impossível. Não para te dar uma palavra bonita, mas para trazer vida. Ele está soprando agora em áreas da sua vida que você já havia abandonado. Sonhos, ministérios, relacionamentos, promessas, identidades perdidas. Tudo o que estava morto, aos seus olhos pode ser restaurado. Mas para isso é necessário algo essencial. Você precisa ouvir a voz do Espírito mesmo no vale. E mais do que isso, você precisa responder a essa voz. Quando Deus disse a Ezequiel para profetizar aos ossos, Ele estava ensinando uma lição profunda. Deus pode soprar, mas é você quem precisa liberar a palavra de fé.
O Espírito Santo quer levantar você como profeta do seu próprio vale. Não importa há quanto tempo esses ossos estão secos. Não importa se o mundo já decretou que não tem mais jeito. O que importa é que o Espírito de Deus está se movendo. E quando ele se move, até o impossível precisa ceder. A morte precisa retroceder. O caos precisa dar lugar à ordem. Porque onde o Espírito do Senhor está, a liberdade, a vida, a ressurreição. Talvez você se pergunte, mas por que Deus me levou para esse vale? A resposta nem sempre será lógica, mas há algo que você precisa saber. Foi nesse vale que Deus te fez ouvir. Foi nesse vale que Ele te separou do barulho do mundo para que você finalmente prestasse atenção à sua voz. Às vezes, o vale não é um lugar de punição, mas de revelação. O Espírito Santo revela tesouros escondidos em lugares improváveis. Há uma unção que só nasce na dor. Há uma autoridade que só é forjada quando tudo ao redor parece estar desmoronando. E sabe o que é mais lindo? Deus não apenas revive os ossos. Ele os transforma em um exército. Ele pega aquilo que ninguém queria e levanta como instrumento poderoso nas suas mãos. Você pode estar no chão agora, pode estar em pedaços, mas o Espírito Santo está dizendo, levanta, eu sopro vida sobre você, eu restauro sua mente, eu te dou novos caminhos, eu trago de volta a esperança. E isso não é poesia, é poder, é promessa, é realidade espiritual. Há algo que acontece quando você escolhe crer mesmo quando não sente, quando você decide abrir a boca para adorar, mesmo com a alma quebrada. Quando você diz, Deus, eu confio, mesmo com o coração em ruínas, esse tipo de fé move os céus, e o Espírito Santo honra aqueles que permanecem mesmo no vale. Agora, pare um pouco, respire fundo, imagine o sopro de Deus vindo em sua direção. Imagine os ossos da sua alma se juntando de novo. Veja com os olhos da fé aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar. O Espírito Santo está reconstruindo. E o que está sendo reconstruído agora será mais forte do que era antes. Ele está contigo no vale. Ele não te abandonou. Ele te levou ali para transformar você. E ao sair desse lugar, você não será mais o mesmo. Você será alguém que conheceu o Espírito no lugar mais profundo. E quem o conhece assim, nunca mais se curva diante das tempestades. Você já percebeu como o Espírito Santo muitas vezes fala no silêncio? Não no barulho dos trovões, nem nos clarões dos relâmpagos, mas naquele intervalo misterioso em que tudo parece quieto demais. É ali, naquele silêncio quase ensurdecedor, que ele trabalha os fundamentos mais profundos da alma. Há momentos em que você ora, clama, jejua e nada parece acontecer. Nenhum sinal, nenhuma resposta, nenhuma mudança visível. A alma começa a gritar, Deus, onde estás? E o coração, cansado, quase se convence de que foi esquecido. Mas escute, o silêncio de Deus nunca é ausência. É construção. O Espírito Santo não é apressado como os homens. Ele age na plenitude do tempo. E muitas vezes, para formar o que é eterno dentro de você, ele precisa que você pare de correr por fora, para que comece a crescer por dentro. Olhe para Jesus. Antes de iniciar seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias de solidão, nenhum milagre, nenhuma multidão, apenas silêncio e tentação. Mas ali, no lugar onde o corpo enfraquece, o Espírito se fortalece. E quando Jesus saiu de lá, saiu revestido de poder. Você pode estar no seu deserto. Agora, pode ser que Deus esteja em silêncio. Mas não se engane, esse silêncio está ecoando no céu. Porque cada lágrima que você derrama, cada amém sussurrado no escuro, cada pensamento de fé mantido em meio ao caos, tudo isso está sendo registrado por aquele que sonda corações.
O Espírito Santo está te ensinando algo que poucos estão dispostos a aprender, a esperar. E não é esperar de braços cruzados, é esperar em adoração. É confiar quando os sentidos dizem o contrário. É permanecer fiel quando nada faz sentido. Esse tipo de espera não é passiva, é um ato de guerra espiritual. É fé na sua forma mais pura. Quando aprendemos a esperar em Deus, deixamos de buscar atalhos. Não tentamos mais resolver com a carne aquilo que só pode ser vencido pelo Espírito. Abraão tentou um atalho com Agar e as consequências vieram. Mas Deus tinha um plano perfeito, e quando Isaque finalmente veio, ele veio como promessa cumprida, no tempo exato, com a marca da fidelidade divina. O Espírito Santo está moldando em você a paciência que precede a glória, e ele faz isso porque sabe o que está vindo. Se ele está te fazendo esperar, é porque a promessa é grande demais para ser liberada de qualquer jeito. Deus não desperdiça seus tesouros. Ele os prepara com zelo e só os entrega a corações que foram treinados no silêncio. E mais, no silêncio você aprende a ouvir melhor, porque quando tudo ao redor se cala, você finalmente consegue escutar aquela voz mansa e suave que vem do alto. É no silêncio que você descobre que a presença de Deus não depende de emoções, que você pode estar sem arrepio, sem lágrimas, sem música, mas ainda assim, Ele está ali. E isso, meu irmão, é maturidade espiritual. A espera transforma, ela te amadurece, te purifica, te ensina a olhar para o invisível e a caminhar sem muletas emocionais. E quando a promessa chegar, porque ela vai chegar, você não será mais a mesma pessoa. Você estará preparado para viver aquilo que Deus sonhou para você. Muitos desistem antes da hora, entregam a promessa por não suportarem o silêncio. Mas você, que ouve esta palavra agora, foi separado para algo maior. O Espírito Santo está te dizendo: não pare agora, aguente mais um pouco. O que tenho para você não é pequeno, mas só os que esperam em mim renovam suas forças. Talvez você esteja como o salmista dizendo: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Essa inclinação divina não é um gesto simbólico, é real. Deus se inclina para ouvir quem não desistiu. E quando Ele se inclina, tudo muda. O chão treme, o céu se abre, o milagre acontece. Hoje, o Espírito Santo está te chamando à perseverança. Ele não se esqueceu de você. Ele não ignorou suas orações. Ele está apenas forjando em você algo mais valioso do que ouro refinado. Ele está formando caráter, intimidade, resistência espiritual. Porque o que vem depois do deserto é uma terra prometida, mas só entra nela quem foi moldado no silêncio da espera. Não despreze esse tempo, não despreze esse silêncio. Ele é sagrado, ele está gerando frutos eternos. Continue firme, continue crendo. E lembre-se, quando o céu parece calado, o Espírito Santo ainda está soprando vida dentro de você. Ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E na hora certa, na hora dele, o silêncio se transformará em cântico de vitória. Há momentos na jornada em que as palavras simplesmente não existem, em que o coração quer falar, mas não sabe como, em que a alma clama, mas a boca emudece. É aí, exatamente aí, que o Espírito Santo age de maneira mais poderosa e misteriosa. Quando tudo em nós é silêncio, ele é som. Quando tudo em nós é vazio, ele é preenchimento. Quando não conseguimos sequer formar uma oração, ele mesmo ora por nós. Ele geme por nós. Ele intercede por nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, nos revela uma das manifestações mais íntimas e profundas do Espírito de Deus. Ele diz: do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Isso não é apenas poético, isso é sobrenatural. Esses gemidos, eles são como lágrimas espirituais. Não podem ser descritos, mas são sentidos. Não podem ser traduzidos, mas são compreendidos por Deus. É como se o Espírito Santo, ao ver tua dor, ao sentir tua angústia, ao ouvir o grito que não sai de tua garganta, tomasse para si tua oração. Ele se coloca entre tua alma quebrada e o trono do Altíssimo, e ali clama por ti, com gemidos que rasgam os céus. E quantas vezes já estiveste nesse lugar? Num quarto escuro, sozinho, sem forças para continuar, sem palavras para orar. E tudo o que fizeste foi chorar. Mas mesmo ali, naquela hora silenciosa e solitária, algo começou a acontecer dentro de ti. Uma paz inexplicável começou a tomar teu ser. Uma certeza suave de que estavas sendo ouvido, mesmo sem ter dito uma só palavra. Isso, amado, isso é o Espírito intercedendo. E por que ele faz isso? Porque ele te conhece melhor do que tu mesmo. Ele habita em ti. Ele vê tuas lutas, teus pensamentos mais escondidos, tuas dores mais ocultas. Ele sabe o que te fere e o que te fortalece. Ele sabe onde tua fé vacila e onde ela é firme. E por isso intercede de forma perfeita, segundo a vontade do Pai. Mas aqui está o mistério. Os gemidos do Espírito não são um sinal de fraqueza, eles são um ato de poder. Quando o Espírito geme, os céus se movem. Quando ele intercede, cadeias invisíveis se rompem. Quando ele clama, o Pai responde. O que tua boca não consegue falar, o Espírito clama com força diante de Deus. E ele nunca clama em vão. Quantas decisões erradas evitaste sem saber, porque o Espírito intercedeu antes? Quantas armadilhas foram desmontadas no mundo espiritual enquanto dormias, porque o Espírito velava por ti? Quantas curas, reconciliações, livramentos aconteceram silenciosamente, porque o Espírito estava diante do Pai em teu nome? Esse é o Espírito que está contigo agora. Não um espírito distante, etéreo, frio, mas um espírito presente, íntimo, apaixonado por ti. Ele está dentro de ti, ele se move em ti, ele te conhece pelo nome. E mesmo quando tu não sabes o que fazer ou o que dizer, ele já está falando por ti, lutando por ti, clamando por ti. Então, se agora mesmo tu te sentes fraco, se estás cansado demais para orar, se teus lábios estão secos e tua alma abatida, apenas silencia, apenas respira, apenas reconhece a presença dele, porque o Espírito já está em ação, já está falando com o Pai sobre tua vida, já está articulando no céu os decretos que mudarão tua história. E nesses momentos de intercessão profunda, uma troca acontece. O que era teu, ele toma, e o que é dele, ele entrega. Ele te dá consolo, esperança, fé renovada. Ele tira o peso, a culpa, a opressão. Ele troca tua tristeza por paz, teu desespero por propósito. Ele coloca em ti a certeza de que não estás só, porque realmente jamais estiveste. Este é o clímax da relação com o Espírito Santo. Quando não é mais sobre o que tu fazes, mas sobre quem ele é. Quando tua fé não está nas tuas palavras, mas na intercessão dele. Quando tua força não está nos teus joelhos dobrados, mas na certeza de que há um intercessor infalível habitando em ti. Não ignores os gemidos do Espírito. Eles estão ecoando dentro de ti agora. E onde o Espírito clama, Deus age. Onde ele geme, o céu se inclina. Onde ele intercede, o impossível se curva. Respira fundo. Fica em silêncio. Deixa que o Espírito fale por ti. Há um momento em toda a jornada espiritual em que o silêncio de Deus se transforma num eco ensurdecedor dentro da alma. Não porque ele tenha deixado de falar, mas porque o coração humano hesita diante da escolha. É nesse ponto que muitos fogem,
É nesse ponto que muitos desistem, mas é também nesse ponto que o Espírito Santo clama com mais força. Eu estou aqui, eu ainda estou chamando, ainda é tempo. A voz que chama pelo teu nome não é apenas um som espiritual, é uma vibração que toca as cordas mais sensíveis do teu interior. Você sente esse chamado em lágrimas inexplicáveis, em noites em que não consegue dormir, em momentos em que tudo parece estar bem por fora, mas por dentro há um vazio gritante. Essa é a linguagem do Espírito Santo. Ele não fala apenas aos ouvidos, ele fala com acontecimentos, com inquietações, com sonhos, com dores. Neste exato momento, milhares de pessoas ouvem o chamado e viram as costas. Dizem, ainda não estou pronto. Mas o que é estar pronto? O chamado de Deus não vem quando você está preparado. Ele vem para te preparar. Ele te encontra no caos, no vício, na solidão, na vida desorganizada e sussurra: me entrega isso e eu te darei paz. A fuga é confortável. Fugir do chamado do Espírito Santo é se esconder atrás das tarefas, dos prazeres passageiros, dos compromissos do mundo. É construir muralhas emocionais para que a luz divina não entre. Mas sabe o que acontece com muralhas diante do sopro do Espírito? Elas caem, porque o Espírito Santo não veio para negociar com o medo. Ele veio para transformar o medo em coragem. Há um campo de batalha dentro de ti agora. De um lado, a resistência. Vozes dizendo que você não é digno, que errou demais, que é tarde demais. Do outro lado, a presença silenciosa, mas firme do Espírito Santo, te lembrando que o sangue de Cristo cobre toda a culpa, que a graça não tem data de validade, que a cruz não exige currículo, apenas rendição. Você já percebeu como tudo parece te distrair quando tenta ouvir a voz de Deus? É porque existe uma guerra espiritual em curso. O inferno treme quando uma alma diz: sim, Espírito Santo, eu aceito o teu chamado. Porque esse sim abre portais espirituais. Esse sim movimenta os céus. Esse sim muda histórias. Esse sim salva famílias. Esse sim reconstrói o que parecia irrecuperável. Quantas vezes você já esteve à beira de dizer sim, mas recuou? Quantas promessas você já fez a Deus no meio da dor, mas esqueceu quando a dor passou? O Espírito Santo não te cobra isso com dureza. Ele te chama novamente, com ternura. Mas não confunda a paciência divina com a ausência de urgência, porque o tempo não é nosso, é dele. Este pode ser o último chamado com essa intensidade. E se for? E se esse for o último vídeo em que você sente o Espírito Santo te invadindo assim profundamente? Você vai ignorar? Vai adiar mais uma vez? Ou vai enfim dizer: chega, eu me rendo, Espírito Santo, toma o que é teu? Quando você diz sim, as correntes invisíveis começam a se partir. O Espírito entra e começa uma obra silenciosa, mas poderosa. Ele vai entrando nos quartos escuros da tua alma, vai limpando memórias sujas, vai reorganizando traumas, vai derrubando fortalezas de orgulho e medo. E no lugar disso tudo, ele planta paz. Uma paz que você nunca experimentou, nem quando tudo parecia dar certo no mundo. Você pode até pensar: mas eu não sei orar, não sei falar com Deus, não conheço a Bíblia. Não importa. O Espírito Santo não te chama porque você, sabe, ele te chama porque ele quer te ensinar. Ele é teu mestre, teu guia, teu conselheiro. Ele não está à procura de erudição. Ele está à procura de corações disponíveis. O Espírito Santo hoje se apresenta como alguém que já conhece tua história inteira. Ele viu tuas quedas, tuas traições, teus gritos de raiva, tuas lágrimas no travesseiro. E mesmo assim, ele te ama. Não com amor humano, limitado, condicional, egoísta, mas com amor eterno. Amor que cura, amor que transforma, amor que não desiste mesmo quando você desiste de si. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta esse chamado no mais profundo do seu ser.
essa presença que te envolve, que te toca, que sussurra teu nome. Esse é o Espírito Santo. Ele te chama hoje e a pergunta permanece: você vai fugir ou vai se entregar? Chegamos ao fim desta jornada, mas na verdade isso é só o começo, porque quando o Espírito Santo fala, ele não apenas ecoa no ar, ele penetra no mais íntimo do nosso ser. Ele toca o lugar onde nem mesmo nossas palavras alcançam. Ele sussurra onde o barulho do mundo não consegue silenciar. E se você chegou até aqui, é porque ele te escolheu para escutar, não com os ouvidos, mas com o coração. Talvez durante todo este vídeo você tenha sentido algo diferente. Uma inquietação boa, uma lágrima que tentou escapar, um calor no peito, ou até mesmo uma lembrança que surgiu do nada. Mas nada é por acaso quando o Espírito se move. Ele te chamou, te cercou, e agora ele quer te selar com sua presença. O Espírito Santo não te chama para a religião, ele te chama para relacionamento. Ele não deseja que você apenas mude de hábitos. Ele quer mudar o seu destino, quer tirar o peso da sua alma e encher você de sentido, de paz, de direção, de vida abundante. Ele não te chama para viver uma fé morna, superficial, passageira. Ele te chama para viver em profundidade, para mergulhar nas águas do Espírito e nunca mais se sentir sozinho neste mundo. Quantas vezes você olhou para os lados e pensou: ninguém me entende, ninguém me vê, ninguém se importa. Mas hoje, Deus está dizendo: eu te vejo, eu te chamei pelo nome, você é meu. E quando Deus chama pelo nome, é porque Ele não te confundiu com ninguém. Ele sabe exatamente quem você é. Ele conhece suas cicatrizes, seus tombos, seus erros, e mesmo assim, Ele escolheu te amar. Este é o momento de responder, de não calar, de não fingir que não foi com você. Porque foi. Esta palavra veio do céu, cruzou o tempo, os algoritmos, os cliques e encontrou você. Isso não é só um vídeo. Isso é uma convocação divina, um sopro do céu em sua direção. Não endureça o coração. Você pode até dizer: mas eu errei demais. Já fiz coisas que nem gosto de lembrar. Mas é justamente por isso que o Espírito Santo te chama agora. Porque ele é o único que pode transformar culpa em testemunho, vergonha em beleza, ruínas em altar. Você não precisa se limpar para vir. É vindo que você será limpo. É se rendendo que você será levantado. Não saia desse vídeo como entrou. Faça uma escolha. Volte-se para ele. Abra a porta do seu coração. A vida que você tanto procura não está no amanhã, não está nos outros, nem nas coisas deste mundo. Ela está em Jesus. Ela está na presença do Espírito Santo. Ela está no sim que você decide dar agora. Vamos orar juntos? Feche os olhos se puder. Esvazie-se de tudo. E diga comigo: Espírito Santo, eu te agradeço por me chamar. Eu ouvi a tua voz, senti a tua presença e não quero ignorar esse chamado. Hoje eu te entrego o meu coração, meu passado, minhas dores, minhas falhas. Lava-me com teu amor, enche-me com tua presença. Eu me arrependo por ter andado longe, por ter tentado viver sozinho. A partir de agora quero andar contigo. Guia meus passos, cura minha alma, transforma minha vida. Que o teu fogo queime tudo o que não vem de ti e que a tua paz inunde cada canto do meu ser. Eu te recebo, eu te aceito e declaro: eu sou teu, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não vá embora em silêncio. Deixa aqui nos comentários: eu ouvi a voz do Espírito. Se inscreva no canal, o Espírito Santo revela. Ative as notificações para não perder nenhuma palavra do céu. Curta este vídeo. Isso nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a voz de Deus. E compartilhe com alguém. Talvez seja justamente essa pessoa que está esperando uma resposta, uma direção, um consolo. Você foi chamado, você foi separado. Agora é tempo de responder.
Que o Espírito Santo continue revelando grandes coisas ao seu coração. Até o próximo vídeo.